Então, essa nossa aula é sobre PNL. PNL é programação neurolinguística, né? Não sei se a grande maioria já ouviu falar do que é exatamente PNL, mas o que a gente vai tentar, não somente tentar, a gente vai conseguir de forma bem significativa chegar na conceituação de PNL, na utilidade da PNL, técnicas de PNL, a filosofia da PNL, que é muito importante, acho que é mais importante do que as técnicas, são, a, são as filosofias da PNL, né, do que ela toma como base, são coisas bem interessantes, são coisas bem úteis assim para o dia a dia, né? Para o dia a dia, para tudo. A PNL é útil para tudo. Quando me perguntam assim, para que serve PNL, eu falo, serve para tudo. Serve para qualquer coisa que você imaginar, serve. Torna melhor o indivíduo sob todos os aspectos. A gente comenta sempre dessa forma, né? Dizendo que, olha, PNL melhora você como estudante, melhora você como profissional, melhora você como filho, como pai, como marido, como namorada, como namorado, sobre todos os aspectos da PNL ajuda você a melhorar, né? E também queria agradecer ao Instituto Galaxy, né, a BEP, pela oportunidade de estar aqui novamente, né? A gente tinha as aulas presenciais por conta aí da situação atual que a gente vive, nós temos que nos adaptar, né? É um conteúdo bem dinâmico, é um conteúdo que exige muita prática, mas a gente vai tentar trazer da melhor maneira possível esse conteúdo de forma online aqui para vocês e quer dizer que é um prazer enorme estar aqui com vocês. É uma sensação de retorno, é bem interessante. Estou para perguntar aqui se todo mundo já colocou nome e data, mas enfim, né? Vamos seguir. Eu queria agradecer as meninas também, a Laiane e a Nívia, que estão aí, que vão nos auxiliar aqui também, né? Mas vamos lá. Aula sobre PNL, esse título aqui, da coisa que, se você nunca ouviu falar, provavelmente você vai ouvir falar muito, né? Quando você tomar consciência do que é, tá bom? Vamos lá avançando aqui. Laiane, obrigado, Laiane. Vamos passar aqui os slides, né? Pronto. Este aqui sou eu, né? Para quem não me conhece, eu sou Valdemir Lima. Para quem me conhece, eu também sou Valdemir Lima, né? Sou professor e psicólogo. Eu tenho algumas formações aí na área acadêmica, mas as áreas de interesse, as áreas que eu mais atuo, as áreas que eu gosto de estudar, né? Porque, antes de tudo, eu sou um estudante, né? Eu gosto muito de ler, eu gosto muito de quanto mais complexo o assunto, melhor. As minhas áreas de interesse são neurociência, né? Tudo que envolve cérebro, neuroaprendizagem, que é como a gente aprende, como é que o cérebro aprende, como é que você é, percebe as informações, você organiza essas informações, você salva essas informações aí na sua cabeça. Eu, na minha cabeça, de uma forma, você de outra forma, chama de neuroaprendizagem, que é uma coisa fascinante também. PNL, que é algo que eu já venho estudando há muito tempo, acho que está perto de 10 anos aí de estudo de PNL, de treinamento, principalmente de imersão num conhecimento que é vasto, é muito grande e te possibilita muitas coisas, né? E a PNL é uma coisa que está aí na minha base, que me ajudou muito a aprender sobre neurociência, aprender sobre neuroaprendizagem, aprender sobre tudo, né? Também trabalho com desenvolvimento humano, que é desenvolver o potencial humano, de como você pode trazer uma performance melhor para você, para a sua vida, sobre todos os aspectos. E a PNL é uma ferramenta que a gente usa muito para trabalhar com desenvolvimento humano. Outra área que eu gosto muito é a educação e novas aprendizagens, né, que é essa área da educação, de como se aprende. Eu sou professor de pós-graduação também, de como a gente aprende, de como a gente quais são as novas metodologias ativas que vem trazendo, estão sendo implementadas na área da educação que ajuda, né? E queria até mencionar uma coisa aqui, né? Eu comprei um livro recentemente e o livro chama Sala de Aula Invertida, que são dois professores lá dos Estados Unidos. E é um livro bem interessante. Você lê o livro e ele deu umas dicas, né? Ele dá uma dica. E é interessante, eu, Nívia, Laiane, que uma das dicas que ele dá é as coisas que a gente já faz lá no Instituto Galaxy. É interessante. A dica que ele dava é o seguinte, olha,
Na hora que você terminar o conteúdo, você faça um resumo desse seu conteúdo que você estudou. Imediatamente. Na hora que você terminou a aula, você pega o seu caderno e escreve um resumo, né? É basicamente o que a gente faz no Instituto Galaxy, né? Você assiste uma palestra, depois da palestra vem o quê? Você tem que fazer uma redação. Isso é bem legal. Você está ajudando a massificar o conteúdo, né? Dentre outras coisas também que a gente já faz lá no Instituto Galaxy, por isso, tá de parabéns, tá? Também outra coisa que eu gosto muito é a comunicação humana, né? De como os seres humanos se comunicam, como a gente processa a linguagem, a linguística, a neurolinguística, a metacognição. São coisas bem interessantes que a gente estuda aí também e ajuda muito, né? Principalmente para quem trabalha na área da comunicação, na área da imprensa, que são vocês, acho que a grande maioria dos alunos, né? Estuda, é blogueiro, trabalha com a comunicação, escrevendo, lendo, fazendo notas, pequenos vídeos. Quem trabalha com comunicação humana também é uma outra área que eu trabalho muito e que é uma coisa que ainda está pouco explorada, né? A gente tem explorado somente o limite daqui para fora, né? Como é que eu falo, mas a gente tem explorado muito como é que eu penso, como é que eu construo esse raciocínio, como é que, por exemplo, você é blogueiro, é, você você percebe o comportamento da cidade, da região em que você trabalha. Mas aí o que acontece? Você já parou para pensar como as pessoas pensam, como o seu público ele pensa, a comunicação humana, essa área ela trabalha nisso, né? Como as pessoas pensam e como eu vou me comunicar com essas pessoas baseado em como elas pensam e não no que elas fazem, entendeu? Isso é bem, parece a mesma coisa, mas é muito diferente, tá bom? Essas são as áreas de atuação e são algumas, né? Se alguém se interessar por alguma dessas áreas, é só me falar ou mandar a mensagem pelo Instagram aí que a gente conversa. Tem uma série de orientações de uma literatura vasta, assim, tá? Vamos passar aqui. Este aqui é o co-criador da PNL, né? É o Dr. Richard Bandler. Tá? O Dr. Richard Bandler é um psicólogo lá americano e ele, junto com um colega dele de faculdade, chamado John Grinder, né? Eles começaram a estudar ali na faculdade a área da linguística, da neurolinguística, a comunicação. Eles observavam muito as pessoas que, que tinham sucesso na área, né? Tipo, tinha um terapeuta que era um excelente terapeuta. Ele começou a pensar, mas o que ele faz? Como é que ele funciona? Quais são os modelos que ele usa, né? Como ele fala, que é a parte da linguística. E ele começou a estudar isso junto com o John Grinder, né? Eles escolheram lá um professor para eles para ser tutor, para ser um tutor deles, o que ajudou muito eles nesse processo, né? E o que acontece? Eles aprofundaram tanto isso, eles começaram a replicar isso, eles começaram a obter os mesmos resultados que as pessoas tinham, né? Então, resultados ali parelhos, né? Isso que eles conseguiram. E eles gostaram da coisa, começaram a estudar e começaram a implementar coisas, implementando coisas, e acabaram que eles criando essa que o Richard Bandler chama de filosofia, que é a PNL. Alguns chamam de ciência, né? Outros chamam de técnica, outros chamam de... Cada um chama de uma coisa diferente. Mas uma coisa que a PNL não é ciência. E outra coisa que a PNL também não é terapia, tá bom, gente? Você não trata uma pessoa com PNL, não tem nada a ver. Eu sou psicólogo e eu posso afirmar isso com certeza. O Richard Bandler também é psicólogo e ele não quer que você chame PNL de terapia, tá? Por que ele não quer que seja ciência, a PNL? Porque quando você transforma em ciência, você tem que colocar no modelo cartesiano, você tem que dizer quais são as regras e tudo. E um dos preceitos da PNL é a aprendizagem contínua. E eu não posso implementar regras se eu estou tendo um processo de aprendizagem contínua. Eu quero que as pessoas continuem aprendendo. E já lá no final do slide a gente vai falar um pouquinho sobre isso. As áreas que mais influenciaram aí o Richard Bandler foram na criação da PNL, né, a neurologia, a psicologia, a tecnologia da informação e a linguística, né, que é uma ciência que é estudada em separado em algumas universidades. O que acontece? Ele lá, né, ele começou a perceber que o comportamento ele partia do cérebro. Aí eles fizeram o quê? Ele e o John Grinder, cara, vamos aqui estudar a neurologia, ver o que a gente tem de conhecimento sobre o cérebro humano, certo? A parte da psique, né, que é a mente humana,
Eles já tinham, era a base que era da psicologia, né? Eles precisavam transformar isso em modelos, né? Esses modelos de programação, eles tiraram da tecnologia da informação. Eles também tinham formação nessa área, na área da tecnologia, o modelo computacional da mente, que o Dr. Steven Pinker lá explora muito bem lá no MIT, né? E a última parte, que é como as pessoas falam, esse modelo de, por exemplo, de hipnose, de conversação, postulados conversacionais, hipnose conversacional também, eles trouxeram lá da linguística, né? Por exemplo, o Richard Bandler e o John Grinder, eles questionavam isso, eles pegaram e se dizia muito que as pessoas, naquela época, na década de 70, as pessoas tinham, por exemplo, poderes sobrenaturais, né? Tinha uma psicóloga, terapeuta na época dele, chamada Virginia Satir, que ela é uma espécie de terapeuta holística, e ela era muito famosa na década de 70, 80, ali nos Estados Unidos. E diziam que ela tinha poderes sobrenaturais, né? Não, ela tem, quando ela fala, as pessoas escutam, hipnose, essas coisas e tal. E o Richard Bandler, especialmente o Richard Bandler, foi passar um tempo com ele. Ele morou na casa dela, pra vocês terem ideia. Ele começou a observar como ela falava, né? O que ela dizia, como ela construía as ideias. E ele começou a replicar aquilo. E ele conseguia também hipnotizar as pessoas, ele conseguia ter domínio de auditório, ele conseguia replicar isso, ele entendeu? Então não tem um segredo, não tem uma mágica, não tem um talento sobrenatural, é só a linguagem, né? Que ele já estava estudando toda essa base científica aí. E a partir daí eles começaram a didatizar isso, transformar isso de uma forma que vai ser ensinada, né? Que é dificilmente o que uma pessoa que, por exemplo, que alega ter poderes paranormais ou sobrenaturais, esse tipo de coisa, jamais ela vai ensinar para você como é que faz uma coisa. Jamais ela vai ensinar, um mágico vai te ensinar como é que ele faz a mágica. Mas você sabe que é mágica. Uma das coisas curiosas quando eu comecei a estudar PNL, meu filho era pequeno e eu comecei a ver mágicos, né? E os mágicos, eles são truques, né? E eu comecei a observar a mágica de uma forma diferente, de como o cara faz, né? E eu começava a replicar aquelas mágicas que meu filho achava incrível, né? De vez em quando eu brinco fazendo esse tipo de mágica no Instagram, mas assim, quando você vê como é feito, você consegue reproduzir. Não é porque o cara é um mágico, ele tem poderes paranormais, não existe isso. Existe técnica e processo, né? Técnica, domínio, processo e treino, você consegue chegar a um resultado, no mínimo, semelhante, tá bom? Esse aí é o Dr. Richard Bandler, né? Esse sorriso simpático dele aí, né? Vamos avançar aqui. Por que estudar PNL? Deixa eu só ver uma coisa aqui. Não, é isso mesmo. Por que estudar PNL? Por quê? É uma boa pergunta. Por que vocês acham que devem estudar PNL? Eu já estudo tanta coisa, né? O que serve PNL? Por que eu tenho que estudar mais isso? Eu tenho que aturar esse professor Valdemiro mais um conteúdo e tal? E qual o efeito que vai trazer na minha vida? Por quê? Né? Por que serve a tal da PNL? Né? A PNL ela serve para pessoas. Onde houver pessoas, você vai usar a PNL. Se houver comunicação entre pessoas, melhor ainda, tá? Então, assim, se você trabalha com vendas, a PNL é extremamente útil. Se você trabalha com comunicação, a PNL é extremamente útil, tá? Depois que a gente expor esses conteúdos aqui, que você internalizar o conceito, é uma linguagem que a gente usa na psicologia, quando você internalizar o conceito de PNL, você vai ver, por exemplo, o Jornal Nacional de uma maneira totalmente diferente. Você vai assistir uma palestra de um grande comunicador de uma maneira totalmente diferente. Você vai ver uma matéria escrita no jornal de uma maneira totalmente diferente. Então, você vai conseguir enxergar ali a linguística, a programação, você vai conseguir ver onde o cara está usando de ferramentas como o PNL. É interessante. E quando você internaliza o conceito, isso brota, né? Você não consegue deixar de ver aquilo ali. Tá? Quando eu vejo, por exemplo, William Bonner, você percebe quando ele está usando de PNL. Quando você vê excelentes oradores, como, por exemplo, o Silas Malafaia, o pastor Silas Malafaia, o Steve Jobs, você vê esses caras, você percebe quando ele está usando de PNL.
Então, se envolve pessoas, envolve comunicação humana, a PNL é extraordinária. Para quem trabalha com comunicação, é fantástico, assim, fantástico. Eu recebo muitos dos meus de amigos, terapeutas, pessoas que trabalham na área de administração, ou área de administração é uma coisa que eu não mencionei, design eu também gosto. Eu recebo muitas mensagens, os caras falam o que você acha disso, o que você acha desse post. Aí você reformula a forma, reformula o texto, troca essas palavras de posição, porque as palavras são símbolos que fazem com que a sua mente acione determinadas áreas do seu cérebro, né? Aí, às vezes, uma pequena mudança gera um impacto totalmente diferente, né? Para a coisa que você quer comunicar, por exemplo. Né? Então, se você está falando de pessoa para pessoa, você está falando de você para você mesmo, também a PNL ajuda, tá? Uma outra coisa também que a PNL ela não é um fim, ela é um meio, tá? Por exemplo, você não vai ficar rico com PNL, mas você pode usar a PNL para ficar rico. Você não vai, por exemplo, ter o seu blog estourado com milhões e milhões de acessos com o PNL. O que vai fazer isso aí, que vai fazer com que o seu blog seja grande, tenha muitos acessos, é o conteúdo que você vai colocar nele. É a sua habilidade como jornalista. O que a PNL faz? Ela te ajuda a analisar esse conteúdo, te ajuda na habilidade de você comunicar isso. Tá? Ela vai afiar você. Ela é uma ferramenta que você vai usar para alguma coisa. Tá? Por exemplo, você pode se tornar, por exemplo, me digam aqui, as pessoas que estão, escrevam aqui no chat, se você tem um companheiro, namorado, marido, mulher, só escreva sim ou não, tenho ou não tenho, tá? Escrevam aí no chat, ver se vocês, sim, né, o Daniel tem, a maioria, o Carlos Eduardo não tem, o Les não tem, tá? Certo. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Uma coisa divertida da PNL é o seguinte, Ismael sim, né, Romário. Uma coisa divertida da PNL é assim, se você tem um companheiro, se você tem uma companheira, ajuda você a se comunicar melhor com esse seu companheiro, tá? A entender como a sua namorada pensa, você vai se comunicar melhor com a forma com que ela pensa, tá? Agora, se você não tem um companheiro, e você não tem uma companheira, pode te ajudar também a encontrar, tá? Tem aquele crush lá que você tá de olho, pronto. Se você usar corretamente, você entender, você estudar essa pessoa e se estudar, a PNL te ajuda a se comunicar melhor com essa pessoa. Aí, quem sabe, não é bom para vocês dois, vocês acabam ficando juntos, tá? É uma experiência. Isso aí são coisas que a gente já usou e testou e funciona muito bem, tá? Então, a PNL, ela não é um fim, ela é um meio de você conseguir alguma coisa, é uma ferramenta, tá? Por exemplo, o seu carro está quebrado e você pode ter uma ferramenta, a chave de fenda. A chave de fenda ela não conserta seu carro. Quem conserta seu carro é você pegando a chave de fenda, indo lá, reparando o motor. Tá? PNL é uma ferramenta. A gente tem que só para isso ficar fixo, né? PNL funciona para comunicação entre as pessoas. PNL é uma ferramenta, tá? Outra coisa, primeiro você e depois o outro, tá? Não adianta você. É um mito que a gente fala sobre PNL, que se fala muito sobre PNL, né? Ah, eu vou usar de PNL com a minha namorada. Não tem essa. Você vai usar de PNL em você, aí o efeito da PNL em você faz com que você se comunique melhor com a sua namorada, tá? A PNL, aí eu vou usar de PNL com o meu patrão para ele me dar um aumento, ele faz, não vai funcionar. A PNL vai fazer o quê? Vai fazer você virar um melhor funcionário. A sua produtividade vai lá para cima. Aí, seu chefe vai te dar um aumento, entendeu? A diferença da coisa. Primeiro você vai usar em você. Peraí, funcionou para mim. Porque também a PNL é um conhecimento que ele está passível da sua análise, por exemplo. Lá na frente a gente vai ver pressupostos em PNL. A gente vê basicamente 13 pressupostos, 13, 15 pressupostos. E tem uns que você não concorda. E é um direito seu não concordar. Você fala assim para mim, Valdemir, isso aqui não funciona para mim e tal. Então, desculpa aí. Os outros funcionam, mas isso aqui não funciona, tá? A grande maioria vai funcionar, alguns não vão funcionar. Então, assim, é subjetivo seu. Para que você use, você tem que acreditar naquilo. Tem que acreditar, pô, PNL, isso aqui funciona para mim.
Legal, então eu vou aplicar isso aqui, né? Eu vou tentar ajudar outra pessoa. Ah, como é que quem é aluno de PNL já há muito tempo, quem você percebe, né? Sabe como é que a PNL está funcionando quando as pessoas chegam para você? Gente, o que houve com você? Você está diferente? Você está falando melhor? Você está se comunicando melhor? Você está construindo o raciocínio de uma forma diferente? Tem alguns casos clássicos aí, né? De alunos do Instituto Galaxy, pessoas que tiveram uma transformação assim, claro que não somente com as nossas aulas de PNL, todas as outras aulas, né? Todo o conhecimento que a pessoa recebe, isso transforma você, né? A PNL, ela dá uma acelerada nisso tudo, né? Então, e o outro ponto é o seguinte, a PNL pode transformar em você no 2.0 HLX Full, né? Você vai virar a melhor performance de você mesmo. Sabe aquele dia que você acordou assim, deu tudo certo, que você acordou e recebeu aquela mensagem daquele cara que estava te devendo aquele dinheiro faz um tempão, e assim, ó, manda sua conta que eu vou depositar seu dinheiro. É legal que você acordou bem, você dormiu bem, que quando você chegou para tomar café da manhã, era o melhor café da manhã, a coisa que você mais gosta. Você tinha expectativa de jantar, de almoçar num restaurante legal. Você saiu com a pessoa, aquele dia que deu tudo certo, tudo se encaixou. Que as pessoas dizem assim, o universo estava conspirando a meu favor. Né? Então, nesse dia, é o dia que você está lá 2.0 full, que você está naquela melhor versão de você mesmo. Tá? Esse dia e o dia que você está hoje, por exemplo, ou que você está no dia que você não estava se sentindo bem, era outro você? Não era outro você. Tipo o Ismael. O Ismael, ele tem aquele dia que ele está muito pancadão, né? Que ele está lá, última bolacha do pacote, está dando tudo certo, bati todas as metas, tal, tá tudo muito bacana. Amanhã vai ser meu aniversário, uma coisa assim, bem. Aí, esse é o dia que você lembra, caramba, esse é o dia que eu tô me sentindo muito bem. Tem o dia também que você não tá bem, né, Ismael? Você não tá com vontade de cantar uma bela canção. Né? Tem que dia que você não tá se sentindo tão bem, você tá com. As coisas não deram tão certo. Mas, por exemplo, esse Ismael desse dia que não dá tão certo, e esse Ismael do dia que deu tudo certo, ele é o mesmo cara, entendeu? É o mesmo cara. Então, assim, tudo é produzido neurologicamente dentro da sua cabeça. Se o seu corpo, a sua mente produziu o se sentir mal, ela também pode se sentir bem, entendeu? Eu não estou dizendo que é a mágica de felicidade, nada disso. Eu estou dizendo o seguinte, que naquele dia que você está não se sentindo não tão bem, você consegue, através de técnicas, através de processos, através de autoconhecimento, você consegue se sentir melhor, mais próximo desse dia, entendeu? Certo? Se você tem uma tarefa difícil amanhã, por exemplo, amanhã eu vou ter um dia difícil. Aí amanhã eu preciso quem? De quem? De mim, eu, Valdemir, normal, ou eu preciso de eu, Valdemir 2.0 HLX Full? Preciso da minha melhor versão, né? Então a PNL te ajuda nisso também, a evocar, eliciar essa melhor versão de mim mesmo. Isso é muito bacana, isso é uma ferramenta muito boa de PNL, que ajuda muito, tá? Gente, se vocês quiserem fazer alguma pergunta ou comentar aí no chat, pode falar que ele está aqui aberto, tá bom? Vamos avançar aqui um pouquinho. O que significa PNL? Significa Programação Neurolinguística, né? Eu acho que essa era a resposta de $1 milhão, mas todo mundo já sabe, né? O que significa PNL? Aí eu trouxe aí esse gráficozinho, né? Muita gente traz muitos conceitos do que é PNL, como é que a PNL funciona, tenta explicar isso, aquilo e tal. E PNL, você vai perceber com o estudo, quem nunca teve contato com PNL, que não é fácil de conceituar. E nem de encontrar o conceito. Se você botar no Google, talvez você não encontre o conceito. Talvez você encontre o conceito de um cara, mas não de um conceito que seja aceito, né, como PNL. Mas, enfim, durante essa quarentena eu fiz muitas coisas, né? E quem me conhece sabe que eu sou um leitor inveterado. E eu li muitos livros, muitos mesmo. E eu comprei um livro pela Amazon, um livro do Richard Bandler, que é PNL aplicado à área da educação. É um livro bem interessante.
E lá ele e outra menina que escreve um livro, né? E lá ele faz um resumo, para introduzir o tema, ele faz uma explicação do que é PNL. E a explicação dele é muito legal, assim, a explicação que ele dá de PNL. Essa aqui eu nunca falei em aula nenhuma, né? Até os meninos aí que já, que já tiveram aula de PNL não sabem. Enfim, a explicação que o Richard Bandler deu foi essa daí. Vocês estão vendo o N é a parte neurológica, né? É o neuro, de neurolinguística. O N é onde as coisas acontecem, né? O cérebro, ele funciona, tudo parte dele. O seu universo acontece dentro da sua cabeça, tá? Tudo que você vê, tudo que você ouve, tudo que você sente é processado dentro da sua cabeça. Então, o cérebro é a base de tudo. Se a gente fizer uma analogia no computador, o cérebro é como se fosse o hardware, né? E o software é a mente, né? Como se o meu iOS, o meu Android fosse a minha mente e o cérebro fosse o meu hardware, né? O hardware do celular, do computador, é o cérebro, né? É como ele funciona. Qualquer dano nele gera problema de software, né? É bem interessante isso. Então, tudo começa no cérebro, na parte neurológica, né? A seta indica os comportamentos, né? Um comportamento do ser humano que nos divergem de outros animais, é a capacidade de nos comunicar, né? Outro dia o meu filho está bem aqui na minha frente, me escutando, ele falou assim, pai, os animais se comunicam? E eu pensei assim, rapaz, eu não sei. Eles podem se comunicar e a gente não entender, né? Eles podem falar ali, acho que quando um cachorro está olhando para o outro, ele pode estar dizendo alguma coisa, nós seres humanos não conseguimos compreender. Mas a gente tem essa ideia meio que egoísta enquanto espécie, de achar que só nós nos comunicamos e a gente vai ter outros para isso. A linguística, a língua, a capacidade de nos comunicar é uma coisa do ser humano, né? É um comportamento único dos animais que é atribuído somente ao ser humano. Né? Enfim, como eu me comunico dessa distância do cérebro, que é o N, a parte neurológica, para a linguística, ocorre um processo aí. Ocorre um processo. Nesse processo, cada pessoa faz isso de uma forma diferente, tá? A forma com que eu me comunico é diferente da forma com que o Romário se comunica, a forma como o Ailton se comunica é diferente da forma com que o Ibiapina se comunica. O Ibiapina que agora ele está se comunicando muito melhor da última vez que eu falei com ele, assim, aliás, quando eu conheci. Quando eu conheci, ele falava de uma forma, ele desenvolveu o raciocínio de uma forma, e hoje em dia ele desenvolveu o raciocínio muito melhor. É. Então, cada pessoa se comunica de uma forma diferente, tá? A forma com que eu me comunico, a forma com que eu manifesto um comportamento é um padrão. É um padrão. E um padrão é um programa. É o programa que eu uso para falar é diferente do programa que o Ibiapina usa para falar. É diferente do programa que a Nívia usa para falar. Embora a gente use o mesmo idioma, a gente usa as mesmas palavras, a gente usa o mesmo tempo. Mas é diferente. Aí, a forma com que eu namoro, por exemplo, a forma com que eu dou aula é diferente, por exemplo, da aula do professor Benigno, é diferente da aula do professor Tiago Humberto. Deixa eu lançar um desafio aqui para quem já viu o PNL. O que eu estava fazendo lá na aula do professor Tiago Humberto? Escrevam aqui no chat, tá? Só esse parênteses aqui. Então, a forma com que eu me comporto, com que eu desenvolvo uma atividade, é um programa. É um programa mental, né? A forma com que está aqui na minha cabeça, né? Isso é o programa, é a programação que eu tenho, né? A programação neurolinguística. Essa foi a forma com que o Dr. Richard Bandler explicou. E é interessante. Parte da neurologia passa pela programação e chega na linguística, né? Gente, a minha internet aqui ficou instável. Vocês... Exatamente isso, Nívia, que eu estava fazendo. Modelagem, né? Você pode até observar que os meus slides estão parecidos com o do professor Thiago. Modelagem, exatamente.
Então, a forma com que eu faço é o meu programa. A forma com que o professor Thiago Humberto estava dando aula é o programa dele. Né? Aí, o que a PNL me proporciona? Eu posso pegar, ver como, eu posso ver como o Ibiapina se comunica. Gente, ele faz isso, 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 legal. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar replicar isso. Eu vou usar das minhas habilidades e vou tentar replicar isso. Esse é o estudo da excelência em comunicação humana, que essa é uma das definições que trazem para a PNL. É o estudo da excelência em comunicação humana. É uma coisa que é um bom conceito, é um conceito bem aceito, mas não é só esse, tem vários outros, tá bom? Ficou claro a coisa do NLP, que é no inglês, né? Mas para a gente é PNL, que é de Programação Neurolinguística. É isso aí. Se alguém não é fácil de explicar, né? Se alguém chegar em casa, você chegar em casa, aliás, quando chegar em casa, né? Você já está em casa. Se alguém chegar do seu lado aí, então, você está tendo aula de quê? Você vai dizer de PNL. O que é PNL? PNL é isso, né? A PNL, eu costumo brincar que a PNL é igual a Matrix. Ela está em todos os lugares. Né? Vamos avançar então um pouquinho. Certo. Uma das coisas que a gente precisa entender, né, é como o tal do cérebro funciona. Não é preciso essa base, tá, gente? Porque senão a gente vai... eu prezo muito pela base do conhecimento. Né, gente? Lá no final desses slides eu vou mostrar lá os livros que a gente leu, né? A gente não tem a menor intenção de reter conhecimento de onde veio, mas a gente precisa ter base, precisa saber do que a gente está falando e as bases para que eu entenda um conceito. Eu não tenho como, por exemplo, aprender a ler antes de entender o alfabeto, tá? Eu preciso disso. E quem me conhece, eu digo assim, olha, vá o mais fundo possível. Não seja uma pessoa superficial, por exemplo. Eu sei que a maioria de vocês aqui são jornalistas. Uma vez eu vi um jornalista falando que quem trabalha na área de jornalismo tem que aprender uma página de dicionário por dia. O café da manhã do jornalista é pegar o dicionário e ler lá, aprender no mínimo umas 30 palavras novas todos os dias, tá? E se aprofundar o conhecimento. Cada dia você vai se tornar um melhor jornalista, né? Falando em jornalismo, né? Vocês viram a live do canal do Lacombe? Quem viu aí escreve sim ou não? Quem viu? O Lacombe foi demitido da TV Bandeirantes e ele fez uma live com ninguém mais, ninguém menos que Alexandre Garcia e o Coppola, né? Não viu? Tá no YouTube, viu, Diego? Pode ver lá. Só vocês verem, tá? Muito bem, Lucas, viu? Muito bom. Olha só, se a gente trabalha com jornalismo, a gente tem que saber quem são as nossas referências, né? De onde a gente veio. Eu trabalho com PNL, eu estudo PNL, eu trabalho com neurociência. Eu tenho que saber os caras que escreveram os livros, né? Eu não preciso... tenho muito conhecimento que a gente chama de conhecimento baseado em YouTube. Eu faço o quê? Eu pego, escrevo lá no YouTube o que eu quero saber. Eu vejo um cara falando sobre o livro do cara que escreveu a coisa. Gente, não é conhecimento. Tem que ler os livros dos caras, tem que ter as referências de quem está falando, né? E uma das referências, depois que eu comecei a trabalhar com o Instituto Galas, eu leio muito sobre jornalismo, sigo os principais jornalistas que eu sei que é o ambiente de vocês, e vocês também têm que saber, tem que ler, tem que assistir lá o Lacombe, o Alexandre Garcia, o Coppola, aqueles debates da CNN, para você aprofundar o discurso, né? E lá, durante a live, eles estavam falando. O Alexandre Garcia deu excelentes exemplos lá, que eu não vou falar aqui, vejam lá, tá? Deu excelentes exemplos de evolução do jornalismo aí durante esses quase 50 anos que ele tem de profissão, né? Um cara que vale muito a pena ouvir pela imparcialidade do Alexandre Garcia. Tá? E por isso, porque a gente precisa desse conhecimento de base, a gente traz aqui o cérebro humano, né? Eu queria explicar, assim, fazer uma breve explanação de como ele funciona. A unidade básica do cérebro humano é o neurônio, tá? É a célula básica lá do cérebro humano é o neurônio. No cérebro da gente tem algo em torno de 86 bilhões de neurônios. Né?
Então, assim, o meu cérebro, ele tem a mesma quantidade de neurônios, por exemplo, do Lucas Feitosa. Viu, Lucas? Você, o seu cérebro, tem a mesma quantidade de neurônios do Alexandre Garcia. Aliás, acho que o seu tem mais, porque o Alexandre Garcia já está perto de 80 anos, entendeu? Então, assim, tudo que ele faz, você também consegue replicar, entendeu? Aí você pega esse emaranhado de células, esses 86 bilhões de neurônios, eles se comunicam entre si. E, assim, cada neurônio ele tem cerca de 10 mil conexões. Ele conversa com outros 10 mil neurônios. Já imaginou a capacidade de interconexão que o cérebro tem? O cérebro, a forma com que ele funciona é através de redes neuronais. Né? Ele constrói uma rede. Ele vai de um neurônio para o outro, para o outro, para o outro. Igual está essa imagem aqui, né? Tem esses pontinhos aí que representariam os neurônios, né? Você vai fazendo conexões, né? Por exemplo, quando eu pergunto assim para vocês, qual é o melhor jornalista que vocês conhecem, né? Alguns vão dizer Johnny Souza, outros vão dizer Marcos Ibiapina, né? Outros vão dizer Alexandre Garcia. Mas aí quando eu digo assim, faço essa pergunta para você, qual é o melhor jornalista que você conhece? Você vai, no seu cérebro, o que acontece? Ele vai construindo uma rede neuronal, ele vai acessando uma rede que vai lá nessa informação, onde está lá, melhor jornalista, referência jornalista. Beleza, para explicar. Quem é o melhor empresário que eu conheço? Qual a minha comida preferida? Entendeu? É bem isso, né? Aí você vai construindo essas redes neuronais. Pela estatística, por exemplo, a gente pode concordar. Eu posso falar aqui, por exemplo, com a Juliane. Juliane, qual é o melhor jornalista que você conhece? Vamos puxar o saco do Johnny. É o Johnny. Aí eu digo para você também, é o Johnny, eu concordo, é o Johnny, excelente professor também, eu acompanho as aulas dele. Aí a gente concorda, mas a forma com que eu acesso esse conhecimento, o meu mapa neuronal é diferente do mapa neuronal da Juliane, tá? Ela pode passar por critérios que são diferentes dos meus. Eu posso concordar com ela. Ah, o Johnny é o melhor jornalista. Aí eu pergunto, a gente pode passar para a seguinte fase. Por quê? Eu digo, não, porque ele fala bem. Aí a Juliane pode dizer, não, porque ele escreve bem. Você percebe que a gente diverge nos motivos, mas a gente chega no mesmo ponto, né? Mesmo destino, caminhos diferentes, tá? A probabilidade que o caminho seja igual é remotíssima, porque são 86 bilhões de neurônios, né? São diferentes. Você tem a mesma informação, você constrói de uma maneira diferente, tá? Qual a importância, por exemplo, disso no papel do jornalista, né? Gente, dessas cidades aqui, qual é a cidade mais bonita? Escrevam aí. Aliás, qual é a segunda mais bonita, né? Porque a primeira é Teresina, né? Naturalmente, Teresina, né? Escrevam aí no chat qual é dessas cidades que estão escritas aqui. Ou se não tiver escrito aqui, qual é a cidade mais bonita? Campo Maior, Teresina. Concordo com você, o canto da Teresina é mais bonita. Água Branca, conheço lá. Campo Maior, novamente, o Ailton. Gente, tem ninguém de Picos aí, lá de Regeneração também conheço. Deixa eu desafiar vocês a escreverem uma cidade aí que eu não conheço ainda. Regeneração. A Juliane, você é de Regeneração, Juliane? Você sabe onde é o Jacaré? Quem vai ali para Arraial? Conheço. Timon, também conheço. Timon, vagamente eu conheço Timon, tá? Assunção, Camila, eu conheço. Ah, Assunção, né? Camila, eu conheço. Gente, é o seguinte. Se eu chegar, por exemplo, qual que é a importância? Desculpa, vamos voltar um pouquinho. Qual que é a importância? Conheço paulistano, assim, o açude aí no meio da cidade, conheço o IFP, tem uma grande amiga minha que é professora do IFP, ela é pedagoga. Qual que é a importância de eu saber como as pessoas constroem esses mapas, né? Por onde é que passa esse mapa? Esses mapas eles são muito importantes. Assim. Até para quem é blogueiro, por exemplo, que
fala com a cidade, né? Tipo, a Juliane, que é de regeneração, né? Ela é de regeneração e ela fala com a cidade. Eu escrevo o blog da cidade, eu falo com a cidade inteira. Aí se eu chegar, por exemplo, lá com a Juliane e dizer assim, fui visitar lá a regeneração, né? Aí eu cheguei lá para eu cheguei lá para uma pessoa de lá, Juliane, e digo assim, vem cá, eu quero comer uma comida boa. E o que é uma comida boa em regeneração? Uma comida típica, uma comida legal, assim. Em Campo Maior eu sei que é carne de sol, em São João do Piauí eu sei que é um churrasco de carneiro, né? Lá em Regeneração, o que é uma comida típica? O que é uma comida boa? Isso diverge, é como a população pensa lá. É o mapa que, tipo, quando eu disser para alguém de regeneração, comida boa, ela vai construir esse mapa. Comida boa passa por carne de sol, passa por arroz com capote, passa por churrasco de carneiro. Esse é o mapa que as pessoas daquela cidade constroem, entendeu? Essa é a ideia de que o que interessa é como as pessoas constroem essa ideia. Por que aquilo ali é importante, entendeu? Quando eu disser assim, uma paisagem bonita, eu quero ir num lugar legal, lá na minha cidade, eu preciso entender como é construída essa ideia de lugar legal. Esse é o mapa mental da cidade, né? Quando eu estou conversando com uma pessoa, por exemplo, imagina quem escreveu aqui no chat que não tem namorada, né? Não tem um companheiro, que não é privilegiado com essa dádiva, você está de olho numa pessoa. Aí você, quando você estiver de olho nessa pessoa, você procura saber informações sobre essa pessoa. Porque, por exemplo, você chega para a pessoa lá e diz, olha, eu queria te convidar para almoçar. Aí, o que você vai fazer? Você vai levar. Imagina que você pegou a menina, e você é de Campo Maior, e você levou ela lá no restaurante para comer uma carne de sol. Aí quando você senta lá e pediu a carne de sol maravilhosa, a menina fala, eu sou vegetariana. Por quê? Porque você estava trazendo como objetivo uma coisa que é o seu mapa, não é o mapa da outra pessoa, entendeu? É importante você entender qual é o mapa da outra pessoa. É importante você saber, por exemplo, do que ela gosta. Fala com as amigas. Do que ela gosta? Do que ele gosta? Ele gosta de filmes, ele gosta de sorvete, ele gosta de pizza. Aí você tem uma informação mais assertiva, entendeu? Quando você estiver se comunicando com o seu público, você vai ter que entender quais são os mapas que eles têm, como é que eles constroem as informações. Aí você tem uma comunicação mais assertiva e você vai estar falando como o local, como uma pessoa local, mesmo que você não seja uma pessoa local ali daquele lugar, entendeu? Assim, você tem que trazer familiaridade para aquilo. É assim que o cérebro humano funciona. Ele funciona construindo mapas. Não adianta eu trazer a minha ideia. Eu tenho que entender se eu quero me comunicar com a outra pessoa, eu preciso usar o mapa dela. Né? Se eu sou um bom vendedor e alguém chega na minha loja e diz assim, imagina que eu vendo carro, a pessoa chega, não, eu quero comprar um Corolla. Aí eu digo assim, por que você quer comprar um Corolla? Né? Por que você quer comprar um Corolla? Como é que você chega no Corolla? Eu tenho que investigar aquele meu cliente para entender como foi que ele chegou na ideia do Corolla, tá? É o mesmo objetivo, tá? Eu concordo com ele, o Corolla é um carro bom, certo? Ele tem que entender que ele comprou pelo conforto, ele comprou pela cor, pelas cores que são bacanas, ele comprou pela segurança, tem que saber por que disso, entendeu? Essa construção de mapas, por exemplo, é uma coisa muito útil, né? Você entender como esses mapas funcionam, tá? Imagina que você postou uma reportagem lá no seu blog, na sua coluna, e teve um acesso fantástico. Aí você não sabe por quê que houve aquele acesso. Você não sabe. Você fica pensando, meu Deus, o que houve? Como que a população da sua cidade reagiu àquilo? Quais são os valores que eles utilizaram? Isso é muito importante para o jornalista. A gente vai falar especificamente como é que você faz isso, tá bom? Vamos avançar aqui. A PNL, essa é uma frase que eu gosto bastante de repetir. A PNL começa em você. Né? Você vai ser a melhor versão de você mesmo. Tá? Tá aí o melhor Superman de todos. Né? Não sei se todos concordam, mas eu acho que o Henry Cavill é o melhor Superman de todos.
Mas, enfim, a PNL ela começa em você, ela tem que ser implementada em você. Você tem que observar os resultados de você. Né? Quando me perguntam assim, Valdemir, o que a PNL te ajudou? No topo da minha lista, observem bem, esse é o meu mapa, como eu vejo a PNL, tá? No topo do meu mapa está a aprendizagem. Eu aprendo muito mais rápido. Eu estudo muito mais rápido, eu aprendo muito mais rápido. Em segunda instância, na comunicação, eu consigo comunicar melhor aquilo que eu aprendo. Consigo me comunicar melhor com as pessoas. Eu sou psicólogo clínico e isso me ajuda muito a me comunicar com o meu paciente. Me ajuda muito a entender a percepção dele sobre o problema, tá? Me ajuda muito a chegar, me aproximar dele. Isso é muito legal. Assim, na comunicação, a PNL ajuda muito você. Muito, muito, muito sobre esse aspecto. Ajuda no aspecto relacional. Por quê? Porque quando eu me comunico melhor, eu passo a entender melhor a outra pessoa, tá? Eu consigo entender como a minha equipe, se eu lidero uma equipe, como é que ela funciona. Se eu sou liderado, eu consigo entender melhor como o meu chefe funciona, como ele pensa, como ele raciocina. Isso é bem legal também, tá? Me ajuda a falar, a expor de uma maneira melhor a minha ideia. Às vezes a gente está no trabalho, a gente tem uma excelente ideia, né? Cara, tive uma excelente ideia. No caso, por exemplo, dos meninos que trabalham no 180, tive uma excelente ideia. Isso aqui vai revolucionar, vai ajudar muito. Eu vou lá falar com o doutor Helder sobre a minha ideia. Aí eu fico tão nervoso, começo a gaguejar, suar e tudo, e eu não consigo falar aquilo que eu pensei. Aí ele não aceita, não porque a ideia não é boa, mas porque eu não consegui comunicar aquela ideia. Já pensou? Isso é ruim também, né? E nos Estados Unidos, por exemplo, nas grandes universidades de tecnologia, onde tem os gênios lá, os caras são os gênios da matemática, gênios de física, gênios da computação, eles são excelentes na área deles, eles não conseguem falar. Aí eles têm implementado treinadores de PNL para quê? Para que o cara que é um gênio, ele consiga expor a ideia dele, ele consiga falar, ele consiga apresentar o projeto dele. Porque não adianta nada ele ter um projeto maravilhoso, mas ele não conseguir apresentar. A PNL é usada nisso também, tá? Esse relacionamento, ele é interno e externo, tá? A gente ajuda também a você pensar melhor como você conversa com você mesmo, tá? Essa vozinha que você escuta na sua cabeça, está falando com você, é você conversando com você mesmo. E a PNL também ajuda nisso, nesse aspecto relacional. Peraí, como é que eu estou me comunicando comigo mesmo? Será que eu estou dizendo boas palavras? Será que eu estou dizendo palavras ruins? Vocês já pararam para pensar nisso? Essa vozinha que você fala na sua cabeça aí, ela está dizendo coisas boas, está dizendo coisas ruins? Pare para pensar sobre isso. Mas, durante esse curso a gente vai ajudar também quanto a isso. PNL também é uma coisa voltada muito para resultado, né? Também não adianta nada ter esse monte de coisa e não conseguir obter resultado nenhum, tá? Eu lembro bem que no primeiro curso de PNL que eu fiz, tinha uma atividade que a gente fazia direcionada para resultados. Escreva aí seus objetivos. São os objetivos SMART, né? Que a gente vê em outros cursos também. E eu peguei a apostila aqui outro dia e fui ver lá o que eu tinha escrito, né? E o que eu tinha escrito era o seguinte objetivo: trabalhar com desenvolvimento humano e psicologia num prazo de 4 anos. E olha só, eu às vezes comento com as pessoas, eu era de uma área diferente, né? Eu trabalhava numa empresa de tecnologia gigante. Eu acabei saindo para trabalhar com psicologia e desenvolvimento humano. Então, o resultado que eu projetei lá foi alcançado assim, muito além do que eu esperava. Eu cheguei muito, muito antes do que eu tinha colocado lá como objetivo. E hoje eu sou uma pessoa muito mais feliz, né? Falando aqui com pessoas maravilhosas como você, certo? Então a peneira começa em você. Você tem que observar os resultados que ela está gerando em você. Tem que gerando, peraí, um mês, uma semana atrás eu não tinha contato com o PNL, agora eu tenho, foi que mudou. Estou implementando isso, né? Como é que eu estou tratando? Isso é muito importante também, tá bom, gente? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat, né? O Francisco Miguel perguntou pelo Facebook o seguinte: repetir a mesma coisa diversas vezes durante uma fala é uma boa técnica? Repetir diversas vezes durante uma fala é uma boa técnica? Depende, Francisco Miguel, se você, com quem você está falando, né? Por exemplo, Francisco Miguel, depende de com quem você está falando.
Certo, Francisco Miguel? Depende de quando você tá, percebe que eu estou te repetindo a mesma coisa para massificar um conteúdo. Estou brincando. Mas às vezes quando você repete um conteúdo ao longo da fala, por exemplo, PNL começa em você. Aí eu repito lá na frente, PNL começa em você. Eu estou massificando uma ideia. A ideia de você repetir a mesma coisa diversas vezes é interessante quando você está falando com você mesmo, tá? Se você pega lá, se você é uma pessoa que tem, se é uma pessoa introvertida e você precisa se tornar uma pessoa introvertida, pode colar lá no seu espelho de manhã, você cola na sua agenda, eu estou me tornando uma pessoa mais extrovertida, eu estou me tornando, aí você fica repetindo aquilo mentalmente. Aí quando você relaxa, aquilo fica como uma auto-hipnose no seu cérebro. Tem várias utilidades, assim, da forma. Depende de como você está usando isso, essa repetição, tá? Vanessa, comecei a ter contato com o PNL de uma forma mais profunda. Já faz 3 semanas e é maravilhoso. Concordo com você, Vanessa. É uma coisa maravilhosa. E um conselho que eu dou para você, estude, leia de uma maneira séria, tá? Porque PNL, infelizmente, tem muita coisa aí que não tem muita base, né? Que é um conhecimento quebrado, né? Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. E é interessante que você procure as bases, procure os livros dos caras que começaram a PNL para que você tenha um conhecimento bem massificado, assim, tá? Você ter referências, como a gente fala no meio científico, tá bom? Vamos avançar um pouquinho aqui, né? A PNL não leva você do ponto A ao ponto B, que é a coisa que a gente fica parafraseando o coach, né? Que o coach, geralmente, o coach sistêmico, o coach leva você do ponto A ao ponto B, que é o treinador, né? A PNL ela não vai fazer isso. Ela vai te dar meios de você mesmo sair do ponto A e ir para o ponto B. Sair daquela versão que a gente falou do Ismael, da primeira do dia que não está tão legal para o dia que está legal. Você vai ter instrumentos para sair, fazer isso. Deste ponto A para o ponto B, tá bom? PNL ela trata menos de o que e para quê, trata mais de como e quem. Por exemplo, quando você vê um cara que conquistou uma coisa e você diz assim, o que ele conquistou, né? Para que ele conquistou isso? Gente, fulana de tal bateu a meta, conseguiu tantos likes, conseguiu tantos acessos, né? Gente, é legal. E as invejosas dizem assim, mas ela tafa, bota defeito, né? Tudo. Você está olhando o quê? Você está olhando para o que a pessoa fez. Né? E para que ela fez isso? Mas a gente vê inúmeros canais no YouTube, inúmeros perfis no Instagram dizendo sobre a tal da mentalidade milionária, que não sei o que você vai ser milionário, que não sei o que e isso e aquilo. Gente, é o que? Está fazendo o quê? Está fazendo com que você olhe para o final e não para o processo. Tá? E não existe pulo, não existe mágica. Você pode até ganhar na Mega Sena, a probabilidade é remota, mas é fácil você ser atingido por um raio, entendeu? Então, a PNL é olhar menos para o que e para quem e olhar mais para como, aliás, o que e para que e olhar mais para o como e quem, né? O que é isso? Quando eu olho assim, quem? Mas o cara ficou milionário. Quem é esse cara? Quais são as habilidades que ele tem? Né? Tipo, alguém bateu a meta, alguém conseguiu muitos acessos. Aí, o que essa pessoa, o que ela tem? Quais são as habilidades dela? De onde ela veio? Para onde ela está indo? O que ela faz? Como é que ela estuda? Quais são as técnicas que ela está usando? Aí vai no como, né? Como que ela fez isso? Né? Aí eu estou observando o processo e não somente o final lá, entenderam? Isso faz uma diferença enorme, 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 enorme. Quando você muda essa sua mentalidade de olhar lá para o que o cara conseguiu e ver como ele conseguiu. O Cláudio Lara, ele diz assim, olha, as pessoas chegam para mim, o Cláudio Lara é o cara que é o treinador de PNL que eu fiz o curso com ele, daqui a pouco eu mostro a cara dele para vocês, e ele diz assim, mas Cláudio, mas eu quero isso e tal, isso aí eu não tenho como te dar, mas eu tenho como te dar a habilidade de você mesmo conseguir isso. Tá? Se é um coaching responsável, ele vai dizer essa mesma coisa, olha, a gente vai desenvolver habilidades para que você mesmo consiga chegar nesse ponto, tá? Quando a gente vê aí, por exemplo, essa imagem que ficou pequena, aí no cantinho, né, que é o time da Alemanha,
que foi o time que ganhou a Copa do Mundo aqui no Brasil em 2014, ganhou não, né? Os caras ganharam ganhando mesmo. Né? Chegaram aqui e foi assim, fantástico, né? Fantástico, extraordinário a forma com que eles ganharam essa Copa do Mundo. Aí você vê assim, poxa, mas os caras ganharam e não sei o quê, aí você vai ver os comentaristas de futebol, não, porque isso, e aquilo e tal. Vamos ver o processo que esse time que tá aí chegou aí. Esses caras, eles jogam juntos desde os 14 anos de idade. Desde os 14 anos de idade. Eles foram treinados. Quando a Alemanha ela parou de produzir grandes times, né, ela parou de chegar de forma decisiva, lá que ela chegou em 2002, aí nas outras Copas ela não teve resultados interessantes. O que, que eles fizeram? A Federação de Futebol Alemã ela pegou e mandou para vários países profissionais do futebol para observar o futebol. Né? Vieram aqui para o Brasil, vários vieram aqui para o Brasil. Vários foram para a África, de onde vem alguns talentos. Vários pela América Latina, aqui na Ásia. Eles queriam ver o quê? Como esses caras estão produzindo jogadores. Como que eles estão produzindo isso? O que, que eles estão fazendo? Como? Entendeu? Em vez de ver lá que o Brasil ganhou a Copa lá, aquela Copa lá de 2002, não, os caras ganharam. Beleza, eles ganharam, a gente não vai se lamentar. Vamos ver qual foi o processo deles. O que que eles fizeram de diferente que a gente fez? Aí eles pegaram e juntaram tudo isso. Eles passaram 2 anos fazendo um, captação de dados, né, vendo qual era a metodologia e tudo. E lá eles trouxeram para a Federação de Futebol Alemã uma forma totalmente diferente. Eles reformularam completamente o futebol alemão. Tá? Toda a tradição do futebol alemão foi deixada de lado naquela época. Por exemplo, se você observar quem é mais antigo e vê o futebol antigamente na Alemanha, os jogadores eram imensos. Os caras pareciam gigantes. Né? O Klinsmann, o Matheus, aqueles caras que ganharam aquela Copa de 90, eram gigantes. Por quê? Porque pela metodologia deles, se o cara fosse baixinho, ele não podia jogar futebol. Ele não servia para o futebol alemão. O futebol foi tão reformulado, para vocês verem, que quem fez o gol na decisão aqui no Brasil foi o Mário Götze, né? Tem 1,62 de altura, o cara. Se fosse na metodologia antiga, o Mário Götze nem jogar futebol poderia. Né? Eles reformularam isso, pensaram no como e não o que, o objetivo, sabe? Pensaram como que os caras fizeram isso. Tá? E isso é uma mentalidade que traz um resultado assim, extraordinário. Eu não estou olhando só para a conquista, estou olhando o processo da conquista. Tá? Esse mito também do talento é uma coisa que a PNL ele desconstrói muito bem. Né? Que os caras falam, por exemplo, o Michael Schumacher, ele é um piloto extraordinário. O Schumacher, ele treinava 8 horas por dia de férias, e ele já era pentacampeão mundial de Fórmula 1. Ele treinava 8 horas por dia de férias. Você acha que ele tinha talento? Não, ele tinha dedicação, ele treinava. O Ayrton Senna treinava e aperfeiçoava o método. Ele pensava no como ele faz as coisas. Tá? Quanto menos você pensar lá no objetivo final, você vê ele como meta. A gente está lá, o cara conseguiu. Tá? Mas vamos ver como que ele fez isso. Vamos destrinchar aqui o processo, destrinchar aqui quais foram as variáveis emocionais que ele usou, quais são as competências intelectuais que o cara tem para construir uma ideia, para resolver um problema, entendeu? Isso é pensar no como que a gente faz isso. E isso é uma ideia que, se você internalizar isso, você vai ter um resultado bem, bem interessante, tá bom? Vamos avançar aqui um pouquinho, tá? Deixa eu ver aqui o chat, comecei a ter certo, Vanessa, meus parabéns. O que é PNL? Então, né? A gente já falou muito, a gente vai trazer alguns conceitos do que é PNL. Né? O que é PNL? São algumas definições aí que a gente tem, né? PNL é uma atitude e uma metodologia que deixa um rastro de técnica. Richard Bandler é o criador da PNL. Quem é da PNL, quem já teve contato com PNL, por exemplo, você, Vanessa, ele, nessa frase aqui, sobre PNL, ele está usando de PNL, tá? Nessa frase aqui. É uma atitude e uma metodologia que deixa um rastro de técnicas. Né?
Ele está invertendo a posição da frase. O Richard Bandler, ele faz muito isso. Quando eu inverto a posição da frase, por exemplo, numa discussão que você está... quando você está ali no calor da discussão, está discutindo com alguém, isso aqui é melhor, é melhor, é melhor. O meu é melhor, o seu é melhor. É tipo, o meu time é melhor do que o seu, então o meu carro é mais bonito que o seu e tal. Quando você usa essa metodologia aqui, você muda a coisa, você muda a perspectiva da coisa, no seu cérebro você tem que construir o mapa ao contrário. Em vez de você ir para o ponto A, do ponto A para o ponto B, você tem que ir do ponto B para o ponto A. Isso é um postulado conversacional. Essa é uma coisa muito divertida. Experimente fazer isso. Quando você estiver conversando com alguém, principalmente se estiver discutindo, tá? Imagina que eu estou discutindo com um flamenguista. Aí eu digo, o Ibiapina. Aí eu falo, Ibiapina, rapaz, o Flamengo agora vai acabar, porque o Jorge Jesus foi embora, né? Concorda com isso? O Flamengo vai acabar, não tem mais ninguém. Tudo aí, Ibiapina, não, vai vir um treinador melhor, o time é bom, mas não tem treinador, o time é bom, mas não tem treinador, o time é bom. Aí, quando tiver no topo da discussão lá, eu falo assim, não, mas o Flamengo vai ter um treinador melhor. O que eu estou fazendo? Eu estou mudando a minha opinião bruscamente. Aí, a pessoa que está discutindo com você, ela dá uma gaguejada. Ela fica assim, sem ter o que dizer, sabe? Por quê? Porque você está forçando o cérebro dela a trabalhar o contrário, a fazer uma conexão diferente. Isso é divertido demais quando a gente faz isso em sala de aula, em neuroaprendizagem, porque força o seu cérebro a trabalhar de uma maneira contrária. E quando ele trabalha de maneira contrária, ele faz novas conexões. Literalmente, você fica mais inteligente, tá bom? É bem isso. Outra definição do Richard Bandler é essa aqui. É a influência da linguagem sobre as nossas mentes e nossos comportamentos. Tá? A linguagem, como você fala, denota como você pensa. Tá? Como você pensa é o que interessa para a gente como interlocutor. Eu não me interesso muito... Às vezes, a pessoa consegue manipular o discurso, mas ela não consegue manipular o pensamento. Ficou claro isso? Não, né? Por exemplo, uma pessoa ela pode mentir para mim falando, mas ela não pode mentir para mim quando pensa, tá? Como é que eu sei isso, por exemplo? Eu sou psicólogo clínico, né? E às vezes a gente eu converso muito, né? A minha vida é conversar. Eu falo muito com as pessoas, muito, muito. Quando eu estou conversando com um paciente, eu sei que ele está mentindo deliberadamente. Por quê? Porque eu identifiquei o modo de pensamento dele. Ele pensa assim, aqui, A, B, C, D, F. A, B, C, D. A, B, C, D. O modelo de pensamento dele. Quando ele vier a pensar A, B, F, H, eu sei que o modelo está diferente. Aí eu paro e falo assim para ele, não, me explica melhor isso daí, eu não entendi direito. Eu não vou falar para ele que ele está mentindo, né? Ou então que ele está distorcendo a realidade. Aí ele, geralmente a pessoa que está mentindo, ela sabe que está mentindo, né? Ela mesmo se acusa. Aí a pessoa faz uma cara assim, é mais ou menos, não foi exatamente assim. Por quê? Porque você identifica o modelo de pensamento, né, da pessoa. Quando você identifica isso, fica muito fácil, né? Como você pensa, denota como você fala. Como você fala, denota como você pensa, tá? A linguagem é uma coisa que interfere muito nas pessoas, né? Inclusive na cultura do povo, né? Eu tive quando eu estava dando aula numa instituição aqui de Teresina, era um curso, uma pós-graduação, direção para professores, né? E lá tinha uma professora de linguística. Gente, eu tive conversas assim extraordinárias com ela. E a gente conversando sobre os idiomas, né? A interferência que a língua exerce na cultura. Por exemplo, não tem aquele pássaro que se alimenta do néctar das flores? Como é que é o nome dele? Pássarozinho que voa parado, que escrevam aqui no chat. Como é que é o nome daquele pássaro? Gosta de flores. Beija-flor, exatamente. Você percebe que beija-flor, como que o pássaro é conceituado? É pelo que ele faz, né? Beija-flor é porque ele beija a flor.
É uma ação que ele executa, né? Isso é uma característica do idioma português, né? Tem a ver com o que eu faço. Se você for pesquisar, você vai ver que beija-flor em francês é o equivalente a mosca grande. Não vai botar no Google que você vai ver lá colibri, mas se você for no dicionário, você vai ver que é mosca grande, tá? Em francês. Em francês, tem a ver com a forma, né? É o que ele é. Ele é uma mosca grande. Não é o que ele faz que o define, é o que ele é, uma mosca grande. Agora, se você comparar a cultura portuguesa com a cultura francesa, o que, que a França tem de legal? As artes. Ela é muito preocupada com a forma. O idioma denota isso, né? O francês ele é muito preocupado com a forma. A comida tem que estar bem elaborada. Paris é a cidade luz, né? Por quê? O francês ele raciocina com a forma. O Louvre é o museu lá bonito, tem a pirâmide. Qualquer dia desse eu vou lá, né? Então tem a ver com a forma. Portugueses são o quê? Grandes navegadores. Eu vou lá e vou expandir, eu vou fazer alguma coisa, eu vou construir, entenderam? Por isso que a cultura ela é definida pelo idioma. O idioma vem de como você pensa, né? A forma com que você fala constrói também o seu pensamento, tá? Aí você fala assim para mim, por que que, então voltando lá para a Alemanha, por que que a Alemanha é tão assim, os caras são excelentes cientistas, a ciência é muito precisa. Porque o idioma alemão, inclusive eu estou estudando o alemão, quem quiser me acompanhar nessa empreitada está convidado, tá? O idioma alemão ele tem uma palavra para cada coisa. Tá? Se tem uma palavra que é conjunto de duas coisas, ele junta a palavra. Tá? Tipo, Rottweiler é o cachorro do açougueiro. Junta as duas coisas. Tá? Aí isso denota uma coisa muito exata do que existe. Eu tenho uma representação mental para tudo aquilo que eu tenho uma representação física, entendem? Isso faz com que traz um efeito para a ciência muito positivo, tá? O idioma da ciência é o alemão, porque ele é muito preciso. Você consegue dizer exatamente o que você pensa usando o alemão, tá? É uma língua muito complexa, assim. Mas a cultura é definida muito por isso, né? É muito da forma com que você pensa. Isso é muito legal. Estudar idiomas é bem legal por causa disso, né? PNL também ajuda você a aprender idiomas, né? Naquele dia várias pessoas aprenderam a falar inglês naquele dia na aula, né? Então, o próximo conceito aí é o do Alex von Wood, é o estudo sistêmico da comunicação humana, né? É uma dos objetivos, digamos assim, da PNL, é o estudo sistêmico da comunicação humana. Por exemplo, se tem alguém aqui que é formado em letras, por exemplo, se você for usar a PNL para o estudo do idioma português, você vai te ajudar muito, 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 tá? Te ajudar muito sobre isso. Porque a estrutura da língua é composta de acordo com o que você pensa, né? Os seus mapas mentais, seus mapas cerebrais. Isso é muito divertido, é muito divertido. Chega ao ponto de quando a pessoa está falando, você consegue ver como ela está construindo o raciocínio. Né? Isso daí é muito, muito legal, assim, sobre esse aspecto da PNL, né? O Joseph O'Connor, uma definição diferente, né? É o estudo da estrutura da experiência subjetiva. Subjetividade é um conceito da psicologia que diz que é como eu vejo o mundo, né? Eu enxergo o mundo. Por exemplo, eu e a Regina, a gente está vendo, imagina que a gente está num jardim maravilhoso na casa da Regina, que eu não sei onde a Regina mora. Vai ver, Regina Araújo, onde é que você mora? A gente está vendo lá um beija-flor, né? O beija-flor é o mesmo. O mesmo beija-flor que eu estou vendo é o beija-flor que ela está vendo. Só que, subjetivamente, eu construo uma ideia do beija-flor diferente da ideia da Regina. Tá? Isso é estrutura. Como ela constrói essa ideia de beija-flor. Por exemplo, todo mundo viu a live do Gustavo Lima, né? Aquela live polêmica. Diga sim ou não se você viu a live do Gustavo Lima. Quem foi que viu? Vou olhar aqui no chat.
Tipo, eu vi a Camila, tu viu a live do Gustavo Lima, né? Mas tu não viu a do Lacombe, né? Tô brincando, Camila, contigo, tá? Imagina que eu vi a live do Gustavo Lima, a Camila viu a live do Gustavo Lima. Aí eu olho assim, alguém me perguntar, o que, que você achou da live do Gustavo Lima? Achei horrível. Horrível, horrível. O cara vai bem lá, aquela coisa toda, não gostei. Aí a Camila pode dizer, não, foi ótimo. Por quê? Porque a subjetividade da Camila é diferente da minha subjetividade. Os aspectos que ela vê que gostou são diferentes dos meus aspectos, entende? A PNL, ela estuda o quê? Como a Camila constrói essa estrutura, esses mapas mentais para dizer que gostou, e como eu construo esses mapas mentais dizendo que eu não gostei, entendeu? Isso é o estudo da estrutura da subjetividade. Isso é bem interessante. Gente, quem nunca teve contato com PNL, não se desespere, não precisa se desesperar, que todos os conceitos a gente vai trazer bem devagar, tá? A gente está dando uma perspectiva geral, tá? E tem esse outro estudioso da PNL aí, famoso também, né, que é o Valdemir Lima, que ele diz assim, que PNL é uma chave mestra, você deve usar como você quiser. Isso é o que eu digo sempre sobre PNL, a PNL é uma chave mestra, você pode usar em qualquer coisa. É a conceituação de PNL, né? Uma coisa que ajuda sobre todos os aspectos, tá? Vocês veem que os conceitos, eles são diferentes, né? Se você botar no Google, você vai ver um monte de conceitos, um monte de gente diferente, quem estuda PNL sistêmica, quem estuda somente técnicas de PNL, que é uma outra coisa, eu vou estudar só as técnicas isoladamente. Eu não entendo a filosofia da PNL, né? Eu só estudo as técnicas. Tem ficha de acesso ocular, postulado conversacional, ficha de, qualquer outra técnica você vai usando e você estuda só as técnicas. Aí, tudo bem, não vou condenar quem faz isso. Mas, tipo, no Galaxy, o Dr. Helder teve a ideia excelente de estudar a coisa de forma teórica. Vamos sentar aqui, vamos entender. Eu acho também que isso foi uma ideia fantástica e gerou um resultado bem interessante. Acho que é melhor você entender a filosofia, a epistemologia da PNL, aí depois qualquer técnica você consegue aprender muito rapidamente, tá bom? Então não se preocupe que a gente vai devagar e vai explicar tudo direitinho, tá? Quanto a isso, eu queria pedir que vocês fizessem essa atividade para a próxima aula, né? E a gente vai ver como é que vocês vão enviar, a gente envia para a Lívia, ela me retransmite para a Laiana. Mas é assim, se a PNL começa em você, então o conceito deve ser seu, né? Aí eu queria que vocês fizessem o seguinte, que vocês pesquisassem no Google ou no YouTube conceituação de PNL, aqueles vídeos de 3, 4 minutos. Se você quiser ver livros também, não sei se alguém tem livro de PNL, que você construísse o seu conceito. Tá? Que você começasse assim, professor Valdemir, PNL que você dissesse o que você acha da PNL. Como não tem um conceito definido de PNL, torna essa atividade impossível de ser feita errada, entendeu? Porque é segundo a sua subjetividade. Você pode dizer assim, Andressa, Valdemir, PNL para mim é se comunicar bem, é desenvolver uma conversa, é entender outra pessoa. Isso é estrutura da subjetividade da Andressa, entendeu? Não é certo nem errado, é a forma como que ela percebe, tá? Então eu queria que vocês fizessem isso. Pegasse e pesquisasse lá no YouTube e no Google conceituação de PNL, tá? Aí você escreva isso, daí escreva, pegue um papel, escreva, então escreva no computador, tá? Que você está transformando a sua memória declarativa numa memória executiva, tá bom, gente? Depois eu explico por que isso é importante para a aprendizagem. Se você quiser, na hora que terminar essa aula, assistir outra aula, já ainda hoje escrever, é uma excelente ideia. Isso ajuda a você massificar o seu conhecimento, tá, gente? Confie em mim, eu sou professor de neuroaprendizagem, metacognição, isso faz toda a diferença. É isso que define o cara que tem um bom desempenho, o cara que tem um desempenho mediano, né? Isso é como é que eu chamo? É a barreira da excelência, né? Onde você vai se diferenciar, né? Ao longo do tempo. Aí eu consigo escrever um texto, eu consigo desenvolver um parágrafo com uma ideia. Quem é jornalista tem que fazer isso muito bem, né? Tem que fazer, tem que ser capaz de desenvolver o conceito, né? De fazer isso
de trazer o que você está pensando ali para o papel. Isso é uma habilidade que é já inerente do jornalista. Eu quero que vocês repensem o conceito e escrevam isso aí da atividade para a próxima aula. Tudo bem? Vamos seguindo aqui. Gente, se alguém tiver alguma pergunta, pode escrever aí no chat que a gente fala. Tá? Pronto. Esse carinha aqui é o Cláudio Lara. Ele é o Master Trainer aqui da Sociedade Internacional de PNL aqui no Brasil. O que acontece, né? O que o Cláudio fala? Ele fala assim, que PNL é o maior acelerador de competências que existe. Tem essa ideia, esse que a gente tem ouvido muito falar, as minhas competências emocionais, as minhas competências intelectuais, as minhas competências profissionais, termo competências, né? A PNL, ela dá uma acelerada nisso. Ela pega você e instala uma turbina em você, né? E você pode andar muito mais rápido. Quando me perguntam, por exemplo, como eu estudo, né? Eu faço assessoria de neuroaprendizagem com pessoas que precisam aprender, né? Sei lá, alguém que está estudando para concurso, alguém vai apresentar uma monografia, vai apresentar uma tese de doutorado, ou então advogados que vão fazer defesa oral, né? Que precisam se comunicar. A gente faz muito isso. Aí eu acelerei muito o meu jeito de aprender. Né? Aí, quando a gente está conversando com a pessoa, você aprende muito rápido, você capta o conhecimento, aplica e tal, não sei o quê. Me ensina como você faz. Aí isso não adianta nada. Eu te ensinar como eu faço. Se você fizer se a gente fizer a tutoria, se a gente fizer o acompanhamento, eu vou te ensinar como você pode fazer melhor, entendeu? Eu não tenho como colocar as minhas habilidades dentro da outra pessoa. Mas eu pego as habilidades dela e acelero ela mesma, entendeu? O que a PNL pode fazer por você. Por exemplo, se você é um bom orador, a PNL pode multiplicar isso por 3, por 4, por 5. Você vai ser 5 vezes o melhor orador. Tipo, eu era um bom estudante, um bom leitor. Agora, para que eu estava tentando medir isso, eu estava tentando trazer isso de forma palpável, o conteúdo que eu levava 1 hora para aprender, agora eu levo 15 minutos. Eu estudo 15 minutos, então assim, o que eu aprendi em 1 hora, eu aprendi em 15 minutos. O que eu aprendi em 2 horas, eu aprendi em meia hora. Tá? E é estratégias que eu mesmo desenvolvi, pensando como eu aprendo, né? E a PNL me ajudou isso. E imagina isso, você se tornando um melhor orador, você se tornando um melhor escritor, você se tornando um melhor marido, você se tornando um melhor namorado, um melhor esposa, um melhor namorado, um melhor filho, um melhor estudante, principalmente um melhor funcionário, né? Quando você se torna um melhor funcionário, você consegue aplicar aquelas habilidades ali, entendeu? Todas as vezes que eu usei disso, que eu apliquei essa técnica de melhoramento contínuo, isso traz resultado nem que você não queira. As pessoas percebem você, te ajuda de uma forma assim, fantástica. E o Cláudio Lara foi o cara que eu fiz o curso com ele, né? Aqui no Brasil tem, acho que somente 4 pessoas são habilitadas para ensinar PNL da forma com que o Richard Bandler ensina, né? Ele é um master trainer que ele aprende direto, ele é um funcionário do Richard Bandler, né? Que é o criador da PNL. Não é informação quebrada, né? E acho isso interessante. Se você tem a oportunidade de pegar a informação na fonte, você lê o livro do cara que criou a coisa toda, é bem mais interessante. Quando você pega a coisa muito quebrada, assim, do cara que aprendeu com o cara, que aprendeu com o cara, que aprendeu com o cara, eu até me sinto confortável de falar sobre PNL, porque eu aprendi com o Cláudio Lara, que aprendeu com o Richard Bandler. São 2 cabeças entre você e o Richard Bandler, entendeu? O cara que criou a coisa. Agora, quando eu leio, tipo, o cara pega no YouTube, você pega, lê um livro, né? Tipo desse autor famoso aí, o Jordan Peterson. Quem conhece o Jordan Peterson, escreve aí sim ou não no chat para mim, por gentileza. E aí eu leio o livro do Jordan Peterson, aí eu pego os conceitos do Jordan Peterson e começo a falar no YouTube. Aí o cara vai falando, lê um livro que o cara escreveu um livro sobre o livro de Jordan Peterson. Aí você pega o conhecimento muito quebrado, né? Aí você não sabe. Aí às vezes o cara tá dizendo uma coisa que não é o cara lá que
que gerou a ideia, né? Lucas Feitosa, Carlos. Ninguém conhece o Jordan Peterson. Bora conhecer o Jordan Peterson. É um cara, bota no Google e depois vocês saberem quem ele é. Tá? Entendeu? Aí você não vai pegar esse conhecimento quebrado. Você não vai estudar, né? Por exemplo, a gente pega os livros. Este é o livro do Joseph O'Connor, que é sobre PNL. E esse aqui é o livro que a gente usa no Instituto Galaxy, né? São livros, a gente tem que estudar, a gente tem que ler, saber do que a gente está falando, né? E o Cláudio Lara, ele preza muito por isso, né? Ele nem processa as pessoas, porque a PNL, ela tem royalties, né? E é preciso que você tenha aprendido com ele, te dá um certificado lá para que você possa fazer PNL aplicada, né? Que é o que a gente faz aqui, tá bom? Esse é o Cláudio Lara. Quem quiser seguir ele nas redes sociais é só colocar lá Cláudio Lara PNL, que aparece. Ele está dando dicas, ele tem feito lives assim muito, muito legais. Toda vez que eu vejo que ele está numa live legal, eu envio aí para a Nívia, envio para as meninas, para todo mundo que eu conheço que está envolvido de alguma forma com PNL. Porque ele é um excelente professor e ele traz o conhecimento de uma maneira muito, muito fácil, né? Vamos avançar aqui um pouquinho, porque senão o tempo passa, né? Sim. Só trouxe aqui para a gente meio que terminar. Se vocês tiverem alguma pergunta, coloquem aí para mim no chat, por favor, enquanto eu vou comentando sobre essas pessoas aqui. Esses caras aqui são pessoas que trabalham com PNL, né? Lá em cima, o primeiro da esquerda para a direita é o Joseph O'Connor, é o autor desse livro que eu mostrei aqui. O Joseph O'Connor, ele também é presidente da Sociedade Internacional de Coaching. Ele é inglês, é um cara é muito bom ouvi-lo falar, né? Muito boa a forma com que ele fala. Ele não está querendo vender nada, ele só está querendo passar o conhecimento. É muito bom. Ele, talvez quem fez curso de coach, alguma coisa, provavelmente deve ter ouvido falar sobre ele. Ao lado dele está aí a esposa dele, que é brasileira, Andréa Lages. Também escreve muito sobre coach, PNL, essas coisas. Escreveu um livro junto com ele, chama Coaching com PNL. Um livro fantástico, tem ele, muito bom. Abaixo tem o Takeda, que ele é um treinador de PNL também, autorizado pelo Richard Bandler. À esquerda tem o Sanjolen, né? Ele também é um treinador de PNL, que ele é autorizado pelo Richard Bandler. E abaixo aí é o cara famosão, né? Todo mundo conhece esse cara aí, né? Esse cara aqui de baixo. Esse aí todo mundo conhece, né? Diga só sim aí ou não, se você conhece ele. Esse aí todo mundo conhece, né? Carlos Eduardo, a Regina não conhece ele. Mas vocês já ouviram falar de coaching, né? Essa coisa de coaching, essa onda do coaching, né? Esse cara aí, ele é o coaching dos coachings, né? O coaching dos coachings. Escreva o nome dele aí, alguém escreve o nome dele. Ele é o cara dos caras. Ele é a última bolacha do pacote quando você fala em coaching, tá? É o cara dos caras. Tem um documentário dele sobre ele na Netflix, chama Não Sou Seu Guru. Pra vocês terem ideia, ele é assessor da Casa Branca. Ele ajuda a compor os discursos do presidente dos Estados Unidos. Eu não sei se ele ainda é do carinha agora, né? Mas até o Barack Obama ainda era ele. E era assim, de todos os presidentes, de todos. Ele ajudava o presidente, ele ajudava a presidência dos Estados Unidos. As empresas que são clientes dele são as gigantes aí do mundo. Os seminários dele, ele faz 2 seminários por ano, né? um na Europa e outro nos Estados Unidos. É um negócio extraordinário. O nome do documentário dele é Não Sou Seu Guru, tá na Netflix. É o Tony Robbins, aparece em vários filmes aí também, né? É um cara muito respeitado. É impressionante você ouvir ele falando. Né? Procure os vídeos dele no YouTube. É difícil porque ele fala muito rápido. Mas, enfim, são essas pessoas aqui que trabalham com PNL, né? Que usam de PNL das mais diversas formas. Essa aqui é a literatura recomendada, né? Que são os livros aí que eu costumo recomendar sobre PNL. Estrutura da Magia, do Richard Bandler, Poder Sem Limites, é do Tony Robbins. É um livro famoso, esse aqui eu já vi na livraria aqui em Teresina. Coaching com PNL, eu tenho ele, PNL, Manual de PNL
do Joseph O'Connor, e esse de baixo aí tem Agora a Vida que Quer, que é um livro do Richard Bandler também. São livros muito bons, assim, se você quiser se aprofundar no conteúdo, né? E, gente, quando a gente é amador, né? A gente vê uma coisa e não se aprofunda naquilo, né? Eu acho que hoje em dia a gente tem tido uma era de muita informação, mas muita informação superficial, né? E se eu fosse dar um conselho para vocês, assim, que são jovens, trabalham com comunicação, se dedique a se aprofundar nos temas. Tá? Na live do Lacombe, o, o rapaz mais novo lá, Coppola, ele citou uma música do Vinícius de Moraes durante a live. Sem falar no Alexandre Garcia, né, que cita coisas assim, de uma profundidade. Eu não estou dizendo que isso denote, mas fica implícito que o cara sabe o que está falando. Tá? Ele tem referências, então é bonito de ver isso. E eu acredito, assim, estudioso assim das áreas de administração, psicologia, desenvolvimento humano, educação, muitas áreas aí que eu atuo, eu acho que isso vai ser um diferencial para o profissional do futuro. Tá? Esse profissional do futuro, não adianta o cara saber um monte de coisa, de um pouco de muita coisa. Né? Ele tem que ser um especialista. Se você é um jornalista, você é um blogueiro, você tem que ser o melhor blogueiro. Aprenda com os melhores. Modele os melhores, tá? E a PNL é uma ferramenta que vai te ajudar muito nisso. Durante esse curso, a gente vai explicar cada uma das ferramentas, cada uma das ideias da PNL de uma maneira bem devagar, que você vai aplicando no seu dia a dia. Tá? Também é um conhecimento que ele exige prática. Se você não praticar, você vai dizer assim, rapaz, tem aquele curso lá de PNL que não serve para nada. Porque você não praticou. Você tem que praticar. Tem que praticar amanhã, depois de amanhã. Na hora que você receber o conteúdo, você tem que praticar. Tem que fazer isso imediatamente. Tá bom? Gente, são já 19h30, né? Aliás, 20h30, né? Nívia, Laiane. Às 20, as meninas estão informando que às 20h45 teremos aula Como Escrever para a Web. Fantástico. Deixa eu só dizer uma última coisa. No dia que eu fui lá assistir a aula no Galaxy sobre redes sociais e mídias sociais, quando eu cheguei em casa, eu fiz um canal no YouTube. Na hora que eu cheguei em casa, a primeira coisa que eu fiz foi criar um canal no YouTube. A primeira coisa que eu fiz foi gravar um vídeo para botar no Instagram, praticando imediatamente. Tá bom, gente? Abraço, até semana que vem. Semana que vem a gente vai tratar dos temas separadamente, cada um. Tá bom, gente? Abraço, envios.